que eu vim falar agora, né? Eu vim falar de crenças que bloqueiam o quê? A sua prosperidade financeira, a sua, dos seus clientes e todo mundo, tá? Muitas pessoas associam a felicidade ao montante financeiro. A felicidade não está diretamente relacionada ao dinheiro. Tem muito mais coisas envolvidas, né? O dinheiro é um meio, o dinheiro é dinheiro é energia, né? Então, 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como eles gostariam. E 80% deles nunca se considerarão felizes de fato. Muito louco isso, né? E o motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma o quê? Inconsciente. A gente tem o nosso padrão financeiro e não adianta. Você pode se esforçar, fazer, chegar... todos nós temos um platô financeiro. E se você não entender isso, entender qual é o seu platô e o porquê que você tem esse platô, quais são as crenças que envolvem, toda vez que você conseguir essa quantia financeira, quando você for ultrapassar, algo do além vai acontecer e vai fazer com que você volte para o seu padrão anterior. Então é extremamente importante você entender isso, entender qual é o seu padrão, identificar o seu padrão e as crenças que você traz desde a sua infância, tá? E por que elas agem assim? Porque é a programação, é a sua programação. Quando se refere a dinheiro, a prosperidade financeira, todos nós temos programações que ficam lá arraigadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que é o padrão da qual nós crescemos. Né? Quer saber qual é o seu padrão financeiro? Olha para sua infância, olha para como sua família, como seus pais se comportavam em relação ao dinheiro. Lembra que a gente assimila tudo? As crenças centrais lá vêm desde a nossa infância. E por que elas vêm? Porque a gente aceita tudo que os nossos pais, os nossos cuidadores, as figuras que nós colocamos como autoridade nos ensinam. Aquilo é uma verdade para nós e a gente não retruca essa verdade. E com isso nós vamos montando o quê? Programações que ficam no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, tá certo? Só que o fato é o seguinte, né? Não adianta a gente ficar o quê? Ensinando as pessoas como guardar dinheiro ou como fazer dinheiro aqui, que nem em tempos difíceis como nós estamos vivendo, como organizar suas finanças ou qual o melhor investimento se elas não sabem o quê? Se elas não sabem o próprio padrão financeiro que elas têm, tá? Se elas não sabem o quê? A programação em relação ao dinheiro. Qual é a programação que elas têm? E depois, quando você largar ele, né? Quando ele for caminhar sozinho, o que vai acontecer? A programação dele vai falar mais alto e muitas vezes eles voltam ao padrão anterior. Tá? Eles voltam ali no padrão de escassez, vem tudo à tona, tá? E eles literalmente vão voltar para estaca zero. Ou muitas vezes vai ficar pior do que quando ele te procurou. Então não adianta a gente ficar ensinando se a gente não trabalhar esse padrão financeiro dele, se nós não trazemos à tona as crenças que estão bloqueando o caminhar financeiro dessa pessoa, tá certo? Você precisa primeiramente ajudar o seu cliente a entender, a se entender, né? Entender como funciona seu padrão financeiro. A maioria das pessoas, elas simplesmente não tem capacidade interna de conquistar, mas principalmente de conservar grandes quantias financeiras. Por quê? Não tem a capacidade de enfrentar ali os desafios que vêm com a fortuna, com o sucesso. Muitas pessoas não têm essa capacidade, muitas pessoas têm crença em relação ao sucesso. Elas têm medo, elas falam que elas têm medo do fracasso, mas na verdade elas têm medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso é um terreno desconhecido para essas pessoas. Ao contrário de quem enriquece pelo próprio esforço, você vai batalhando, você vai trabalhando suas crenças, você vai crescendo, você vai enriquecendo. As pessoas que têm a mentalidade de abundância, ocorre exatamente o contrário. Elas têm essa facilidade em fazer dinheiro. É só você reparar, por exemplo, quando o milionário perde a fortuna dele. Se esse milionário já tem uma mente, né, milionária, já tem essa visão, ele se refaz muito mais rápido. Esse tipo de milionário que tem essa abundância, né, essa mentalidade, eles podem perder todo o dinheiro que eles possuem, mas jamais eles vão perder o quê? O ingrediente mais importante do sucesso, que é a mentalidade visionária, a mentalidade milionária que eles têm.